Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando para vocês no primeiro simpósio carioca da Síndrome de Down. Eu, como uma carioca, mas que hoje em dia, né, por vários motivos, não moro mais no Rio de Janeiro, atuo em Maringá, no Paraná, mas estou aqui à distância, tendo essa oportunidade de falar para tanta gente, né, interessada em descobrir um pouco mais a respeito das características e dos detalhes, né, das crianças, adolescentes e até adultos, né, com a T21. Então, hoje eu vim aqui para a gente discutir um pouquinho a respeito da glândula tireoide e a síndrome de Down. Será que é um caso de amor? Será que é um amor bandido? Né? Fica difícil da gente falar, porque realmente é um assunto que causa, no mínimo, causa controvérsia. Meu nome é Andresa Macedo Teixeira, para quem não me conhece, eu sou endócrino pediatra. Vou falar um pouquinho de mim para vocês. Então, quem sou eu? Né? Eu sou uma médica formada em 1999, então já tenho muitos anos de formada. Fiz pediatria, fiz a neonatologia, que hoje eu não atuo mais, fiz endocrinologia pediátrica, tudo em seguida. Passei anos atuando na endocrinologia pediátrica, sempre atendendo pacientes com a T21, né? Até porque a demanda pelas questões da tireoide, pelo crescimento, pelo excesso de peso, que às vezes, né, acomete algumas pessoas com a T21, sempre atendi, mas em 2019 nasceu o meu Antônio, que está aqui na foto, né? E a partir daí, eu diria que eu comecei a mudar um pouco o meu olhar a respeito de algumas características médicas da T21. Né? Fui buscar um pouquinho mais de informação, informações que não são fornecidas para a gente no ensino médico tradicional, né? Pelo menos não eram na minha época, e procurando a mais, fui me especializando, tive a oportunidade de fazer uma capacitação pelo IEPSIS, fiz alguns cursos de nutrição, sempre tentando ler muitos artigos científicos para poder ter um embasamento melhor para conseguir atender os meus pacientes. Então, hoje, como eu disse para vocês, eu atuo aqui em Maringá, no Paraná, e também online, quando precisam da minha ajuda. Né? Nós estamos aqui em Maringá no processo de formação da nossa associação, que é o Espaço 21. Né? Conseguimos montar aqui também um atendimento pelo SUS, específico para crianças e adolescentes com T21, o qual eu faço. Então, todas as crianças aqui da nossa cidade, né, têm essa oportunidade de ter um atendimento especializado. Se não conseguem de uma forma privada, conseguem pelo SUS. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho, né, da minha história, eu sou professora de uma universidade particular aqui da cidade, com a qual eu consegui o convênio para montar esse atendimento pelo SUS, né? Mas eu diria que eu sou uma eterna aprendiz, eu aprendo todos os dias, aprendo com os pacientes, aprendo com o Antônio, aprendo com os estudos e, né, que eu tenha forças para aprender cada vez mais. Então, assim, como uma pessoa apaixonada pela endocrinologia, né, e apaixonada pela T21, resolvi juntar aqui essas duas paixões para a gente falar sobre um dos assuntos mais controversos, digamos assim, na endocrinologia pediátrica, né? Quando se trata da T21. E a pergunta é, ter um cromossomo a mais afeta a tireoide? Né? Ou será que as crianças e adolescentes com a T21 vão ter as mesmas características e o mesmo risco de desenvolver questões ligadas à tireoide
do que as crianças sem a trissomia. Sem dúvida, eu acho que a maioria de vocês já deve ter esse conhecimento, ter um cromossomo a mais afeta sim a tireoide, tá? Em vários aspectos do funcionamento da tireoide, por conta das alterações metabólicas que podem acabar, né, desequilibrando, digamos assim, a tireoide, por conta, talvez, da deficiência de alguns micronutrientes, né, por conta do intestino ser um pouco mais, ser um ponto fraco, digamos assim, nos nossos filhos, e isso tudo junto acaba fazendo com que o risco de uma doença tiroidiana, ou pelo menos de um desequilíbrio, nem que seja temporário da tireoide, seja muito maior nas crianças com T21 do que naquelas sem a trissomia, tá? Então, ter um cromossomo a mais, sem dúvida, afeta a tireoide. Desde lá os anos 2000, quando toda a sequência do DNA do cromossomo 21 foi descrita, né? Então, desde lá, todos os genes, que são esses pedacinhos do cromossomo que têm alguma informação, né? Esses genes já vêm sendo estudados sobre o que eles significam. E existem, sim, genes no cromossomo 21 que, digamos assim, se embrenham ali no funcionamento da nossa tireoide, tá? Então, a própria genética da T21, ela já favorece algumas complicações na glândula tireoide, tá? Então, de todas as comorbidades que a gente pode listar aí que uma pessoa com a T21 possa ter, e eu acredito que a maioria dessas, ou quase todas, estão sendo comentadas aqui no simpósio, mas uma muito importante pela sua frequência, talvez não pela gravidade, mas pela sua frequência, é o hipotireoidismo, né? Que é a falha na produção dos hormônios da tireoide. Tá? Então, é quando a tireoide ela está produzindo menos hormônio do que ela deveria. Ou até está produzindo normal, a gente vai entender isso, mas às custas de um estímulo exagerado, né? Ela está meio preguiçosa. O hipotireoidismo ele pode ser congênito, que é aquele hipotireoidismo que a criança já nasce com ele, ou adquirido, que é aquele que pode aparecer ao longo da vida e pode aparecer em qualquer idade, tá? Pode aparecer desde 1 ano de idade até 80 anos, 90 anos, pode aparecer em qualquer época da vida, tá? Então, sem dúvida, o hipotireoidismo ele é muito importante na T21, porque ele é muito frequente na T21. E vamos entender um pouquinho como funciona a tireoide, né? Ninguém precisa ficar expert aqui no metabolismo ou no funcionamento lá da célula tiroidiana. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que a tireoide, ela necessita de etapas para funcionar, né? Então, primeiro, para você dar o gatilho para ela funcionar, isso vem de outro hormônio que é produzido numa área do cérebro chamada hipotálamo. Então, o hipotálamo é uma área do cérebro que produz um hormônio chamado TRH, que é um hormônio regulador, digamos assim, né? E esse TRH vai estimular uma glândulazinha bem pequena que a gente tem, ó, guardadinha lá dentro, uma glândulazinha pequenininha chamada hipófise, e essa glândula hipófise é quem vai produzir o hormônio chamado TSH, o famoso TSH, que muitas pessoas pensam que é o hormônio da tireoide, mas não é. Ele é o hormônio estimulador da tireoide. Então, ele é produzido por essa glândula no cérebro que se chama hipófise. Esse hormônio, então, ele vai até a tireoide, que fica localizada aqui no nosso pescoço. Não tem nada a ver com a garganta, não se preocupem que dor na garganta, nada disso é sintoma de que a tireoide não esteja funcionando bem. Ela abraça essa parte aqui mais durinha do nosso pescoço, que é a traqueia, tá? Então, a tireoide, ela fica aqui, ela tem um formatinho lembrando uma borboleta, lembrando asas da borboleta,
e ela abraça aqui a nossa traqueia, aqui embaixo da pele. Por isso que quando o médico vai examinar a tireoide, examina muitas vezes assim, ó, como se estivesse enforcando a pessoa, mas é que com os dedos você consegue sentir algo mais macio aqui na frente da sua traqueia, que é a tireoide. E aí esse hormônio TSH, ele vai até a tireoide e estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4. Esses sim são os hormônios produzidos pela tireoide. Em maior quantidade o T4 e que depois, nos outros tecidos do nosso corpo, ele vai ser convertido no T3, que na verdade é o hormônio ativo, tá? O hormônio ativo, ele é o T3, tá bom? Quando o TSH vai lá e estimula a tireoide, está estimulando a produção, olha aqui, dentro da célula da tireoide. Nossa, Andresa, mas que confuso esse monte de seta para lá, para cá. Mais uma vez, ninguém precisa ficar expert nisso, tá? Para isso tem os endócrinos, não tem problema. O que é importante vocês entenderem aqui? É que é como se fosse uma linha de produção, em etapas, entendeu? Então, eu preciso de uma matéria-prima, eu preciso do estímulo que vem lá da minha glândula hipófise. Essa matéria-prima, ela vai se juntar com o iodo, que vem da alimentação, né? O iodo é importantíssimo para fazer todas essas transformações, né? Dessa linha de produção. Eu preciso de funcionários, que são as enzimas. E essas enzimas, para elas funcionarem bem, elas também precisam dos micronutrientes. Um deles é, por exemplo, o selênio, né? Então, só da gente pensar nessa linha de produção toda, olha aqui, ó, que vem da captação da tiroglobulina, formação da tiroglobulina, né? Juntamente com o iodo, e você com isso conseguir fazer toda a transformação para depois liberar o T3 e o T4, só de olhar esse caminho todo, a gente já pensa que tem muita etapa que pode dar defeito, né? Então, se eu tiver uma baixa ingesta de iodo, ou se eu tiver com meu selênio baixo, né? Já que essas enzimas aí, que são os operários aí da minha linha de produção, precisam do selênio. Se eu tiver com o meu intestino não muito bom, né? Tudo isso vai afetar o funcionamento da tireoide. Então, quando a gente olha, quando nós, endócrinos, olhamos esse esquema aqui, para a gente parece até simples, tá? Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim, porque muitas coisas, olha aqui, podem afetar esse caminho. Então, não é só ter a produção lá do hormônio que estimula a tireoide adequada. Eu preciso estar com os meus nutrientes adequados, eu preciso estar com o meu intestino adequado, eu preciso ter a minha genética favorável, né? Que nem sempre a gente tem na T21, tá? Então, realmente, não é simples. Eu tenho vários fatores que podem inibir a produção de hormônios tiroidianos e vários fatores que melhoram a produção dos hormônios tiroidianos, né? Então, quando a gente vai olhar a tireoide de qualquer pessoa, hoje em dia, a gente não olha mais de uma forma simplista, né? Não adianta eu olhar só a tireoide. Eu tenho que ver todo o contexto de vida, de hábitos daquela pessoa. Na T21, mais ainda, né? Mais ainda. Então, tudo que já foi falado no simpósio, ou que ainda vai ser comentado, né? Sobre ter um sono bom, melhorar a alimentação, né? Tentar fazer uma dieta anti-inflamatória, ter um bom aporte de nutrientes, optar talvez até por alguns medicamentos que possam diminuir o estresse oxidativo que os nossos filhos e filhas acabam sofrendo. Isso tudo vai ajudar no funcionamento da tireoide, com certeza. Ah, mas e se eu fizer tudo perfeito? Isso significa que não haverá
né, nenhum problema na tireoide? Infelizmente não, porque a gente sabe que é inerente à T21, a própria genética da T21, esse risco maior de algumas doenças tiroidianas, tá? Então, não a gente não vai conseguir impedir 100% que a doença tiroidiana apareça, mas, né, com bons hábitos, com uma orientação adequada a respeito da T21, a gente consegue, sim, minimizar, digamos assim, e fazer até com que o tratamento funcione melhor, tá? Então, quais são as doenças, né, da tireoide que mais acometem as pessoas com a T21? Na verdade, todas as doenças praticamente da tireoide, elas acometem com mais frequência as pessoas com a T21. Tanto as questões congênitas, né, o hipotireoidismo congênito, quanto as questões adquiridas, tá? Então, só para explicar para vocês, o hipotireoidismo congênito, como eu já disse, é quando o bebê já nasce com a tireoide funcionando mal. Isso pode ser porque o bebê nasceu sem a tireoide, né? Não formou a tireoide, ou porque a tireoide está mal localizada, ela não está no local certo, ou porque ela é pequena demais, ou simplesmente porque ela está lá bonitinha no lugar certo, do tamanho certo, mas não funciona bem, tá? As causas adquiridas, então, são aquelas que vão aparecer durante a vida, no decorrer da vida, tá? Pode ser uma tiroidite autoimune, que também algumas pessoas chamam de tiroidite de Hashimoto, vocês já devem ter escutado falar, tá? É bem comum na T21, que é quando a pessoa produz anticorpos contra a própria tireoide. É como se uma desregulação do seu corpo fizesse com que os seus anticorpos pensassem que a tireoide é como se fosse um vírus ou uma bactéria, e esses anticorpos começam a destruir a própria tireoide, tá? E conforme você vai destruindo as células da tireoide, é claro, ela não tem capacidade mais de produzir o hormônio suficiente, tá? Existe também o hipertireoidismo, que aí é o contrário, é quando você tem anticorpos que estimulam a tireoide, e aí você começa a produzir hormônios exageradamente, o que também pode ser um problema. Mas, sem dúvida alguma, a doença tiroidiana mais comum na T21 é o hipotiroidismo subclínico. Vamos entender, então, o que é isso? O que é o hipotiroidismo subclínico? É quando a tireoide ainda está funcionando, mas para ela funcionar, lembra aquele hormônio que vem lá da hipófise, o TSH? Esse hormônio precisa estimular muito a tireoide para ela poder funcionar. É como se ela tivesse virado um funcionário preguiçoso, entendeu? E aí o TSH, precisa estimular demais a tireoide para ela produzir ali a quantidade mínima de hormônio tiroidiano aceitável. Então, é um diagnóstico que às vezes é difícil da gente fazer clinicamente, que às vezes é feito mais com exames laboratoriais. Então, é um consenso já mundial que pessoas com a T21 precisam ser frequentemente testadas quanto aos hormônios tiroidianos, tá? Não existe aquela história de, mas está bem, não está sentindo nada, está até com uma altura boa, não precisa ficar fazendo exame. Precisa, tá bom? Como as doenças tiroidianas são muito comuns na T21, existe um protocolo de que crianças e adolescentes com a T21 precisam frequentemente ser testados quanto aos hormônios tiroidianos e, né, os anticorpos, para ver se você não está produzindo anticorpos contra a tireoide, né, e alguns outros exames a mais que podem ajudar a gente a entender esse panorama do funcionamento da tireoide, tá? Então, vamos lá. O nosso vilão maior, né,
vai ser o hipotireoidismo subclínico. Apesar dele não ser grave, né? Porque, como o nome já diz, ele é subclínico, então a criança ainda está produzindo hormônio tiroidiano, mas ele tem repercussões, tem muitas repercussões, né? E ele precisa ser avaliado da forma correta e precisa ser tratado, tá? Então, por que eu disse que é o maior vilão? Porque é, sem dúvida, o que causa mais controvérsia. É o tal do hipotireoidismo subclínico, tá bom? Então, vamos dar uma relembrada nos sintomas de mau funcionamento da tireoide, porque aí depois vocês vão usar isso para entender o porquê de algumas controvérsias com o hipotireoidismo subclínico, tá? Então, naqueles casos de falha da produção de hormônios tiroidianos, ou seja, um hipotireoidismo congênito, olha aí a lista que eu tenho de sintomas. E muitos sintomas que se confundem um pouco com características da própria T21. Então, hernia umbilical, constipação intestinal, super comum na T21, né? Independente de ter problema tiroidiano ou não. Né? Fontanela anterior ampla, também. Pele seca, áspera, extremidade fria, também. Edema, icterícia prolongada, super comum na T21. Icterícia, para quem não é da área, quando o bebê fica amarelinho ao nascimento, tá? Rouquidão, protusão da língua, super comum, né? Por conta da hipotonia muscular. Palidez, a própria hipotonia dos músculos pode ser uma manifestação do hipotireoidismo congênito, presença de sopro cardíaco, né? Então, as crianças bebês com a T21, muitos têm patologia cardíaca e por isso vão ter sopro cardíaco, né? Letargia, o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, atraso do crescimento, quando não é tratado a tempo, tá? Então, gente, é impossível você olhar um bebê com a T21 e dizer assim, olha, examinando esse bebê, eu tenho certeza que ele não tem nenhum problema da tireoide. É impossível, né? Porque tem vários aspectos da T21 que também se confundem ali com os sinais e sintomas que podem sugerir um hipotireoidismo congênito. Por sorte nossa, o hipotireoidismo congênito a gente diagnostica facilmente através do teste do pezinho, né? Então, o teste do pezinho, ele é obrigatório no Brasil todo, e o teste do pezinho, ele vai exatamente fazer esse diagnóstico do hipotireoidismo congênito. Mas e depois? E depois? Porque olha aí os sintomas do hipotireoidismo adquirido. Muito parecidos também, né? Diminuição do ritmo de crescimento, baixa estatura, né? A hipotonia também, hipotermia, constipação intestinal. Então, muitas características que também podem se confundir, né? Então, para fazer diagnóstico de falha de produção de hormônio tiroidiano em crianças com T21, só fazendo exame, tá? Porque clinicamente os sintomas se confundem muito. Então, a gente precisa, mais uma vez, eu repito isso, frequentemente dosar os hormônios tiroidianos na criança e no adolescente. Depois no adulto também, tá, gente? Eu repito muito criança e adolescente porque eu sou endócrino pediatra, né? Já o hipertireoidismo, aí esse costuma ter sintomas bem evidentes. Esse é um pouco mais fácil da gente perceber, tá? Apesar de que eu já peguei casos em que os médicos não perceberam. Acharam que aquela irritabilidade, aquela agitação, aquela labilidade emocional que era próprio da T21. Bom, eu sei que a gente está numa plateia com certeza com muitos pais e mães, né? E eu como mãe também, vocês sabem que volta e meia a gente escuta, né? A gente vai com uma queixa e fala, é porque tem síndrome de Down.
né? É a coisa que a gente mais detesta escutar, né? Mas, nossa, você não vai investigar nada, você vai já assumir que é por conta da T21. Então, cuidado, uma criança que muda o comportamento, né, que começa a perder peso, que começa a ficar com insônia, começa a ficar muito irritado, começa a ter tremor de extremidade, tá? Começa a ter fezes amolecidas, diarreia, coisa que não tinha antes, fica taquicárdico, a criança não vai saber se queixar disso, né? Dificuldade de concentração, dosa os hormônios da tireoide. Vai que essa mudança de comportamento é porque o hormônio está em excesso, né? Então, assim, apesar do hipertireoidismo ser um pouco mais rico de sintomas, mesmo assim também pode passar despercebido por conta daquela velha história de achar que tudo que a criança tem é por conta da T21 e que a gente não precisa investigar mais nada. Então, eu acho que a mensagem que fica é fazer exame. Achou que tem qualquer coisa diferente, fazer exame e rotineiramente dosar os hormônios tiroidianos. Aí varia um pouquinho para a idade, tá? No bebezinho a gente dosa com um pouco mais de frequência, depois a gente bota a cada 6 meses e depois, mais velho, a gente pode fazer uma vez ao ano, tá bom? Quais são as indicações absolutas de tratamento? Então, quando não há dúvida, né? No hipotireoidismo congênito, então, veio lá alterado o teste do pezinho, mostrou que aquele bebê não produz hormônio tiroidiano de forma adequada, iniciar tratamento, né? Ninguém tem dúvida quanto a isso, a questão é só fazer o exame e levar o exame para que um especialista possa interpretar, tá bom? O hipotireoidismo adquirido franco, que é aquele que a gente fala assim que tem o valor do TSH, que é aquele hormônio lá produzido pela hipófise, acima de 10. Então, tem aquele TSH acima de 10, com o T4 e o T3 baixos, ou seja, não está produzindo o mesmo hormônio. E, em geral, a criança tem bastante sintoma, né? Fica bem sonolento, fica... Então, esse também não há dúvida, tem que tratar. O hipotireoidismo subclínico, ou seja, aquele que eu não tenho muitos sintomas, a criança está bem, aparentemente, o T3 e o T4 estão normais, porém o TSH está acima de 10, ou seja, eu estou precisando de um estímulo muito exagerado para produzir o hormônio da tireoide. Nesses casos também é unânime no mundo todo de que eu preciso tratar. E os casos do hipertireoidismo, que é um tratamento diferente do resto, tá? Né? Diferente do hipotireoidismo. No hipotireoidismo, a gente vai repor o hormônio da tireoide. No hipertireoidismo, eu preciso tomar um medicamento para inibir a produção do hormônio da tireoide. Então, nessas 4 situações, não há dúvida para nenhum médico do mundo que precisa de tratamento. Né? E quando que tem dúvida? Qual que é o nosso problema? Né? Que a gente fica, ai, meu Deus, que é exatamente naquela criança com a T21 que tem o TSH entre 5, porque abaixo de 5 a gente considera normal, entre 5 e 10, T3 e T4 ainda dentro dos valores normais, que é o que a gente chama do hipotireoidismo subclínico leve. E aí é que o bicho pega, porque isso é muito, muito comum na T21. Muito, muito comum. E entre os pesquisadores sempre paira essa dúvida do tratar ou não tratar. Será que se a gente esperar esse TSH vai diminuir? Será que ele vai se ajustar? Será que essas flutuações do TSH não são próprias da T21 por conta dessas questões genéticas, por conta do intestino nem sempre está o ideal, por conta de sensibilidade a algum outro medicamento? Então, quem nunca viu aqui
um TSH de criança com T21, que às vezes você colhe, está lá 8. Aí depois você colhe de novo, vem 5. Aí você colhe de novo, vem 7. E fica esse TSH flutuando, né? Isso é muito comum. É muito comum. E a dúvida é: o que fazer? O que eu faço com essas crianças que estão aí meio que em cima do muro, né? Não está totalmente normal o exame da tireoide, mas também não está aquela alteração clássica que eu mostrei anteriormente, que todo mundo trataria, né? E isso acaba causando alguma divergência até entre profissionais da saúde, até entre endocrinologistas pediátricos, né? Eu já atendi vários pacientes aonde me falaram: mas eu fui no endócrino e o endócrino disse que não precisava tratar. E aí eu, na minha avaliação do contexto, achei, olha, na minha opinião, precisa tratar. E tento dar as explicações do porquê precisa tratar, né? Mas é complicado para os pais, sem dúvida é complicado, porque se você não tem uma unanimidade de opinião entre os profissionais, você fica na dúvida, né? Quem que está fazendo certo, tá? Mas por que existe essa divergência toda, né? Primeiro, porque não dá para a gente colocar as crianças com T21 no mesmo pacote de todas as outras crianças com hipotireoidismo subclínico. Porque nossos filhos têm essas particularidades, né? Tem essas particularidades do intestino, da genética, do aporte de micronutrientes. Então, não dá para a gente criar um consenso que abrace todas as crianças com trissomia e sem trissomia, tá? Porque as pessoas não são iguais. Elas não são iguais. Então, esses casos em cima do muro, né? Esses casos que não se encaixam nem na normalidade, entre aspas, e nem na doença, né? Esses casos que ficam ali no meio termo, a gente tem que avaliar um a um. E pensar em algumas perguntas. Por exemplo, existe evidência de doença autoimune da tireoide? Ou seja, será que esse TSH ainda não subiu muito, mas quando eu vejo lá os anticorpos que o corpo produz contra a tireoide, eu vejo que esses anticorpos estão aumentados? Então, a gente sabe que essa tireoide está, sim, sendo agredida. Talvez seja melhor já tratar, né? Existe alteração da tireoide ao ultrassom? Existe alteração do tamanho da tireoide? Existe algum nódulo, né? Existem sintomas associados? E aí é que a coisa fica diferente para a gente, né? Porque lembra toda aquela lista que eu falei de sintomas associados ao hipotireoidismo? Bom, eu digo para vocês que o meu filho, por exemplo, ele tem pelo menos 3 coisas naquela lista, né? E olha que a tireoide dele está ótima, com tratamento. Ele trata um hipotireoidismo subclínico desde bebezinho. A tireoide está super bem controlada, mas ele tem alguns sintomas que são clássicos de hipotireoidismo. Então, como que eu vou chegar na minha avaliação de uma criança com T21 e dizer assim: não tem sintoma nenhum? Existe essa possibilidade? Existe, é lógico, mas é difícil, hein? Mas é difícil, porque a maioria das crianças com T21 tem algum sintoma ali que possa se confundir com os sintomas do hipotireoidismo. Então, essa interpretação, gente, vai sempre ser individualizada. Sempre. Não dá para a gente colocar todo mundo num bolo só. Não dá para a gente comparar as crianças com síndrome de Down com as crianças sem a trissomia. Não dá para a gente fazer essa comparação.
né? Porque o risco dos nossos filhos terem doença da tireoide é muito maior. E essa questão da sintomatologia, ela fica meio complicada, né? Ela fica meio complicada porque facilidade de ganhar peso, déficit de crescimento, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, constipação intestinal, é tudo muito frequente. É tudo muito frequente em várias crianças, tá? Então, realmente, é uma decisão que não é fácil, né? Mas vamos partir para a ciência, né? Isso não pode ser uma opinião minha, pessoal. Né? O que os cientistas dizem? Muita coisa, gente. Eu coloquei aqui alguns artigos, só para vocês terem ideia que essa discussão ela é muito grande, existe um embasamento científico grande, tá? Mas os próprios artigos científicos, eles não concordam todos entre si. Claro que não, porque foram feitos com populações diferentes, países diferentes, metodologias diferentes. Então, mais uma vez eu repito, não é um consenso, não existe um consenso. Os casos têm que ser avaliados um a um, né? Avaliar a função da tireoide nas pessoas com AT21, olha aqui, N artigos avaliando a função tiroidiana, né? Artigos que acompanharam os pacientes por 10 anos, artigos até bem recentes agora sobre o hipotireoidismo subclínico, e vocês veem que muito fala aqui, ó, hipotireoidismo subclínico, porque realmente é a doença tiroidiana mais comum associada a T21. Vários artigos falando sobre essa disfunção da tireoide a longo prazo. Então, olha aqui, com muitos pacientes acompanhando a longo prazo, o que será que a gente pode usar como marcador para a gente decidir se vai tratar ou não, tá? Então, é claro, aquelas indicações absolutas de tratamento, ninguém discorda. Toda essa discussão que vem aqui dos artigos científicos é exatamente para a gente decidir se aqueles casos leves, se a gente vai prescrever hormônio tiroidiano ou não. E aí fica aquela dúvida, será que se eu não tratar, isso vai ter impacto na saúde cardiovascular? Será que se eu não tratar, isso vai ter impacto no crescimento? Vai ter impacto no desenvolvimento cognitivo? Né? Isso é uma dúvida que já foi colocada, olha aqui, em vários artigos, né? Sobre risco cardiovascular, se a gente deve tratar ou só fazer follow-up, né? Só fazer o segmento, se essas alterações mínimas, né, que a gente vê na estrutura da tireoide, ou alterações de hormônios, se isso vai ter um impacto ou não. Essa frase aqui, ó, eu acho maravilhosa, porque ela fala tratando pacientes, não números ou imagens. E é exatamente o que eu penso, né? De tudo que eu já estudei a respeito da T21, das particularidades da T21, é claro que cada caso é único, mas eu, como endócrino pediatra, tenho uma tendência, e não tenho problema de assumir isso publicamente, tenho uma tendência a querer tratar com mais frequência as crianças com a T21 do que eu trataria se fosse uma criança sem a trissomia. Por conta exatamente dessa dúvida que fica sobre o impacto que esse não tratamento pode ter no desenvolvimento de crescimento físico, né? No desenvolvimento cognitivo, na saúde futura dos nossos filhos, tá? Então, tem aqui mais uma série de estudos alguns mostrando que o tratamento precoce, né, digamos, se você começar logo o tratamento, isso tem um impacto positivo. Outros mostrando que não teve tanta diferença assim.
né? Mas o que eu acho interessante desses artigos? Eu não consegui achar nenhum assim que dissesse que o tratamento foi maléfico, entendeu? Que trouxe consequências ruins para a criança. E isso não quer dizer que a gente vai sair tratando todo mundo sem raciocínio. Imagina, eu coloquei esse monte de artigos para vocês, exatamente para vocês perceberem que existe um raciocínio clínico, né? Mas, se existe dúvida se aquela criança precisa do tratamento, é melhor tratar, né? Se você pensa assim, será que precisa de tratamento? Talvez precise. Então, é melhor oferecer o tratamento. Não é verdade? A pergunta que a gente deve fazer, em alguns casos, é assim: existe uma contraindicação para oferecer o tratamento? Talvez essa deva ser a pergunta que a gente precise fazer. Não em todos os casos, cada caso é único, a gente tem que interpretar um a um. Mas sempre lembrar que no caso das crianças com a T21, talvez o tratamento possa oferecer mais benefícios do que malefícios, tá? E aquilo, funcionamento da tireoide se traduz em números, que é o que a gente viu naquele artigo, né? Não. Não, os números eles não são absolutos. Eles só são absolutos quando eles estão muito alterados. Quando eles não estão muito alterados, eles não são absolutos. Então, nada vai substituir a avaliação da criança e do adolescente como um todo. A gente juntar crescimento, desenvolvimento, funcionamento do intestino, sintomatologia associada, alimentação, olhar aquele ser de uma forma global. Nada vai substituir isso. Tá? Se fosse só olhar um número e decidir o que fazer, né? A gente não precisava nem de médico. A gente só fazia o exame, olhava lá o valor da referência e decidia o que fazer. Né? Então, é bem importante que que faça os exames e que vocês tenham o apoio de algum endócrino pediatra com esse olhar, não precisa ser especialista na T21, mas que tenha esse olhar diferenciado, né? De pensar que a criança com a T21 tem algumas particularidades que têm que ser levadas em consideração quando a gente está avaliando a tireoide, tá? O que nós podemos fazer para ter uma tireoide saudável? O que a gente pode ajudar? Boa parte eu já fui repetindo durante a apresentação. Então, é reduzir o estresse oxidativo. Isso a gente faz de várias formas, né? Com alimentação, com suplementação, para quem segue essa linha, diminuindo a exposição, né, a produtos tóxicos, enfim, tentando ter uma vida livre de agressores, né? De substâncias que possam agredir o nosso organismo. Ingerir quantidades adequadas de iodo, selênio, zinco, porque eles vão ser importantes para o funcionamento da tireoide. Manter uma dieta anti-inflamatória. Eu sei que também não é uma unanimidade, mas eu acredito bastante nisso, né? Uma dieta, de preferência, sem a proteína do leite, sem o glúten, ou pelo menos com uma mínima exposição, e hábitos de vida saudáveis, sem dúvida. Até a atividade física faz com que a tireoide funcione melhor, né? Até a atividade física, que a gente pensa, nossa, o que vai ter a ver? Tem a ver. Então, a gente tem que pensar na tireoide como um todo, né? Ela não está só aqui, ela está repercutindo no corpo todo. Mas e se precisar tratar? Né? E se você chegar lá na consulta do seu endócrino, ele fala, olha, vai precisar tomar o hormônio da tireoide. Esse tratamento vai ser para o resto da vida? Nem sempre, tá? Mas na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos vai ser para o resto da vida. Mas não precisa ser uma preocupação, tá?
O tratamento do hipotireoidismo é um tratamento fácil de fazer, é um tratamento barato, tá? A gente repõe o hormônio da tireoide na forma de comprimido. Se for uma criança pequena, você pode diluir o comprimido numa colherinha de água para a criança tomar. Então, é um tratamento simples, é um tratamento fácil, que não vai trazer nenhum malefício para o seu filho, desde que você faça os exames laboratoriais de controle, tá? Então, eu diria que o único inconveniente do tratamento do hipotireoidismo é ter que fazer exame de sangue. É o único inconveniente. Mas como nossos filhos já fazem exame de sangue por uma série de coisas, né? Acaba que aí a dosagem do hormônio tireoidiano entra no pacote e não é um sofrimento tão grande assim, tá? Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem positiva para vocês. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas. É uma pena para mim não estar aí pessoalmente, porque eu sou daquelas que gosta de conversar olho no olho, e seria muito bom se eu pudesse ouvir as preocupações de vocês e ouvir as dúvidas, né? Mas eu deixo aqui, então, os meus contatos, tá? Estou deixando o meu contato pessoal, estou deixando o contato comercial também. Curtam aí o Instagram da nossa página, da nossa associação, nós estamos começando, né? Ainda vamos fazer as publicações, mas curtam para nos dar esse apoio. E aqui mais umas fotinhos do meu filhote, como ele está hoje, tá? Ele acabou de completar 4 anos. Nós seguimos essa filosofia que com certeza está sendo pregada aqui no simpósio, né? De tentar sempre melhorar os hábitos de vida dele e oferecer o melhor suporte, claro, dentro das condições de cada um, né? Mas tentar oferecer o melhor suporte para que ele possa se desenvolver muito bem. E eu acho que todos que estão aqui assistindo têm essa mesma filosofia, e a nossa abordagem com as doenças da tireoide, ela também vai seguir essa filosofia de que a gente possa oferecer o melhor suporte, claro, quando necessário, né? Não quer dizer que a gente vai ter que tratar todo mundo de forma alguma, mas quando necessário, oferecer o melhor suporte para que nada atrapalhe o desenvolvimento dos nossos filhotes, tá bom? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado.